abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, 6. Hoje então, eu quero falar sobre as 3 experiências do crente vencedor. E é importante que você tenha essas experiências. Vim até vestido diferente para ver se eu consigo ilustrar melhor o que eu quero falar. Aleluia. Vou fazer 2 ilustrações hoje, vamos ver se você vai entender. Então hoje eu quero falar de 3 experiências que todo crente precisa ter para ser um vencedor. Essas experiências é que faz você mudar de patamar, é que faz você mudar, né, de nível espiritual. Veja, eu gravei um vídeo aqui, bem ousado, diferente. E eu resolvi, estava em uma célula essa semana, Igor. Esse foi o motivo de eu ter gravado o vídeo também. Porque eu resolvi perguntar para os irmãos lá se eles acreditam que todo mundo que está na igreja é crente. E sai cada resposta. Você tinha que estar lá para você ouvir. Você descobrir que não é exagero meu. Por quê? Eu não perguntei só se é crente. Eu perguntei se eles acham, se todo mundo que vai na igreja é crente. Mas tinha que falar o porquê. Aqui é que o problema da pergunta. Porque saía cada coisa. E eu achava bom, e ficava só rindo. E tinha mais ou menos 15 pessoas nessa célula. E eu ouvi um por um. Todos, Sandro, todos falaram que nem todo mundo que vai na igreja é crente. O porquê que é massa. Aí uns falam, por que, pastor? Só vive falando da vida dos outros. Tem uma senhora aqui do lado. Falei, uma senhora do lado? Tem uma senhora aqui do lado. E só não é crente não. Jesus amado. E foi a roda. Mas amém. Eu disse para eles, nenhum ponto vocês têm razão. De fato, nem todo mundo que vai na igreja é crente. Vocês só erraram o porquê. Mas você sabe por quê? Que nem todos que vêm ao culto ou participam de uma igreja são crentes. Você sabe por quê? Eu ainda falei no vídeo. Porque só é crente aquele que recebeu o Senhor, aquele a qual Jesus entrou no coração. Não estou falando de erro, de pecado que você faz, de certo ou de errado. Isso não determina se você é crente ou não. Determina se você é crente ou não é se a sua natureza mudou. Se você agora teve uma experiência real e entende que certas coisas já não é mais para você. Ah, pastor, mas eu ainda deslizo. Muito bem, se você é filho de Deus mesmo, você pode até deslizar, mas você não vai viver lá. Por que não vive lá? Porque a natureza mudou. É como... Vou usar o exemplo de um animal para ficar mais claro. Não estou te chamando de animal nenhum, tá ok? É só um exemplo, amém? Então, eu já falo antes, que senão pode dar uma interpretação errada, ainda mais que está filmando. Mas vamos lá. Por exemplo, tem gente que gosta de criar porco de estimação. E aí ele pega esse animal, esse porco, dá um banho nele. Já viu a porca pig? Alguém já viu? Dá o banho, passa talquinho, perfume, lacinho, me ensina a sentar na mesa e comer. Só tem um detalhe: quando esse porco vê uma lama, o que vai acontecer? Vai correr para ali. Se ele vê a lavagem, ele vai comer, lambuzar, porque é a melhor coisa que tem para ele. Por que isso, irmãos? Porque é a natureza dele, ele é porco. Não adianta banhar e pôr na mesa. É a natureza, é isso que ele é, amém ou não? E está certo, sim ou não? Sim, não tem nada de errado. Mas tem uma criança que também não pode ver lama. Já viu, menino? Meus filhos assim, podia ver lama, corria para lá. Mas você pega, depois que suja na lama, o que você faz com a criança? Você dá um banho, é ou não é, Jeane? Você dá banho, criança? Dá banho, arruma, cheirosinho, põe na mesa para comer, está resolvido. Tá ou não tá?
Depois, se quiser sujar, vai sujar de novo, sim ou não? Mas só dá o banho que resolve, amém ou não? Por que só dá o banho que resolve? Porque é um ser humano, é uma criança. Porco, não adianta só dar banho, não vai resolver. Por quê? É um animal, é um porco. Mas uma criança só o banho resolve. Amém? Está entendendo ou não? A natureza é o que, irmãos? Diferente. Isso é na vida do Espírito. Quem nasceu de novo tem uma natureza diferente. O que determina não é se você sujou na lama ou não. O que determina é o seguinte: quem você é. Você é filho de Deus ou você ainda é um ímpio? Está entendendo? O Espírito de Deus entrou no seu coração ou não? É isso que determina se você é crente ou não. Amém? Ficou claro agora para os irmãos? Sim ou não? Então quem é o crente mesmo? Aquele que recebeu o Senhor, aquele que a natureza dele foi mudada. Pergunta para o seu irmão aí se a natureza dele já foi alterada. Pergunta para ele se Deus já entrou dentro do coração. Não estou perguntando se você conhece Deus, eu estou perguntando se ele entrou. É uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém ou não? Pastor, ainda não entrou no meu, então hoje você vai ter oportunidade, eu vou orar por você. Se não entrou no seu, eu oro, não tem nada não, e entra hoje. Eu gostei de um irmão aqui da nossa igreja. Teve um irmão aqui da nossa igreja que eu gostei da atitude dele. Dizendo ele que nunca tinha entregado a sua vida para Jesus, sabe por quê? Porque eu nunca tinha feito apelo. E eu falei, você tem razão, o errado sou eu. Mas não tem problema, eu faço o apelo agora. Então se é o seu caso, também não tem problema, eu faço o apelo hoje, agora. A gente resolve, amém ou não? Mas o importante é o quê? É o Espírito de Deus entrar. Ele tem que entrar dentro de você, amém ou não, irmãos? É isso que faz diferença. Só que aí eu fiz uma outra pergunta aqui também. Foi um sucesso, a célula quase acabou com essa pergunta, porque os irmãos não paravam de falar. Qual foi a outra pergunta? Ok, nem todo mundo é crente, certo? Mas todo crente é vencedor? Tá bom, todo mundo também disse não. O problema foi quando eu perguntei por quê. Aí, meu irmão, aí nós divertimos mesmo. Porque foi cada coisa. Então, nem todo crente é vencedor. Mas por que não? Você também deveria saber. E hoje eu quero pregar isso para você. Por que nem todo crente é vencedor? Porque são muitos pontos. Mas hoje eu quero falar dessas 3 experiências. Eu vou te responder essa pergunta. Nem todo crente é vencedor, porque falta a ele 3 experiências. Ele tem que passar pelas 3 experiências. As 3 experiências que eu vou compartilhar com você hoje tem que ser viva, real na sua vida, se você já é um crente, já aceitou o Senhor, amém ou não? Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, para você ser vencedor, você precisa passar por 3 experiências. Diga para ele, o pastor vai falar sobre isso hoje. Preste atenção. Estão comigo aqui, sim ou não? Sim ou não? Aleluia! Vocês estão vendo isso aqui na minha mão? Não está vendo? Consegue enxergar? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma paleta de violão. Guarda aí na sua mente que daqui a pouco eu vou te mostrar o que eu quero fazer com ela. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vamos ler bem forte, em uma só voz. Voz de trovão. Você tem voz de trovão? Vamos ler? 1, 2, 3 e... Disse mais. Vai estar errado. Gênesis 3, é isso mesmo? Foi em Gálatas, eu acho que deve ser Gálatas. Aleluia. Só para divertir. Não é não. Que referência é essa aqui? Ok. Joga aí alguém na internet e tenta achar, porque pus errado. Mas aqui é o seguinte, o versículo é o seguinte. Disse mais: eu sou o Deus de Abraão,
eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Está em Gênesis mesmo, só acho que eu errei o versículo, mas procura para mim. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Foi isso que o Senhor disse. Achou? Obrigado. Isso, Êxodo 3:6. Nossa, gente, para isso tem uma diferença gigante, hein? Aleluia. É só para ver se você está prestando atenção, está aqui comigo, descontrair, você sorrir um pouquinho, amém? Vamos lá, vamos ler junto, 1, 2, 3 e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque. Mais uma vez, disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Essas três experiências, todo crente que quer ser um crente vencedor precisa aprender. Pastor, que experiência é essa? Calma, eu vou te explicar. Palavra de Deus, ele quando começou a história do homem, ele começou com um homem chamado Adão. Adão infelizmente errou, foi contra a vontade de Deus, e Deus então chamou um outro homem para poder estabelecer a sua vontade e o seu propósito. E ele então chamou esse homem, chamado Abrão. O primeiro nome dele era Abrão. Quando Deus chamou esse homem, Deus deu a ele uma descendência, porque Deus queria ter um povo. E a partir dele, o povo de Deus surgiu, nasceu na terra. Já tinha muitos anos. Adão mesmo já tinha vivido muitos anos. Já havia muitos povos na terra. Mas Deus queria ter um povo específico para si, amém ou não? E Deus então vai e chama Abrão. Só que Abrão tem um filho, um único filho. Ele teve dois, mas a palavra de Deus considera só um. Daqui a pouco eu entro nesse assunto com você. Um único filho chamado Isaque. Isaque teve dois filhos, mas a Bíblia também conta só um para o propósito de Deus, chamado quem? Jacó. Aí Deus vem e se titula como Deus de quê? De Abraão, de Isaque e de Jacó. Hoje ele não é só o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Hoje ele é o seu Deus também. Qual é o seu nome? Você pode falar, Deus agora é o Deus do D'Artagnan. É o Deus de quem mais? Da Socorro. É o Deus da Érica. Hoje Deus se titula assim também. Falei, está gravado agora. Mas você pode dizer o seu nome, falar, Deus agora também é o meu Deus. Olha, isso era graça, isso era privilégio. Uma pessoa ter em seu nome o acréscimo, o nome de Deus. Amém? Agora, por que Deus faz assim? Porque Deus quer mostrar também que Ele é um Deus triuno. Aqui Deus está mostrando a sua triunidade. Abraão, pai. Isaque, filho. Jacó, neto. Ou seja, Jacó é o neto de Abraão. Isaque é o filho de Abraão. E nessas três pessoas, Deus mostra a sua triunidade. Abraão representa o pai. Isaque vai representar Jesus Cristo, o filho. E Jacó vai representar o Espírito. Abraão representa a obra de Deus Pai, Isaque representa a obra de Deus Filho, e Jacó representa a obra de Deus Espírito. Você tem que ter as três revelações. Você precisa ter a revelação de Abraão e entender que Deus é Pai, mas também precisa ter a revelação de Isaque e entender que Jesus Cristo é filho e herdeiro. Você também tem que ter a revelação de Jacó e entender que o Espírito Santo é o único que pode transformar a sua vida. Crente que é crente vencedor tem que ter as três experiências. Não tem como você ser um vencedor se você não entender isso. E hoje eu quero compartilhar isso com você, amém? Primeira coisa, então, já vou antecipando, vou direto ao ponto, porque nós precisamos entender as três, e hoje eu quero falar muita coisa, e gostaria que você ficasse bastante atento, e meu tempo já foi embora, eu tenho só meia hora. Cadê? Quem está marcando aí? Marca para mim 30 minutos. Começou aí já? Aleluia. Não sei por que meu tempo está tão
que demorou tanto? Foi o Videira News ou foi o Messias? Eu vou corrigir isso. Mas vamos lá. Estou com pouco tempo hoje para ministrar para os irmãos. Geralmente eu tenho 1 hora ou eu já falei demais? Misericórdia. Meia hora só não dá tempo. Meu. Vou ter que correr. Mas amém. Primeira revelação que eu e você precisa ter se queremos ser um crente vencedor. Olha, vou te falar algo, filho. Crente, aceitou o Senhor Jesus, Ele entrou dentro de você, você se tornou um crente. E você pode ser um crente conhecido como o crente esquenta banco, aquele que só vai na igreja, senta aí, esquenta e depois vai embora. Pode ser conhecido também como o crente que vive para Deus, mas não tem realidade, não tem vivência, marcas de Cristo. Você pode ser vários tipos de crente. Ou você também pode ser um crente que é um crente vencedor, um crente que já vive como um vencedor, um crente que quando o Senhor Jesus vier e estabelecer o seu governo, você vai reinar junto com Ele, sobre as nações e sobre todas as coisas, porque você se habilitou para ser um vencedor. Isso tudo vai depender da sua atitude, da sua ação, do seu comportamento, da sua decisão. Não é uma questão, meu irmão, de pecado, não é uma questão de erro, porque muitas das vezes eu falo sobre ser um vencedor, e as pessoas pensam só em questão, porque eu pequei hoje, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não é uma questão de pecado, a graça de Deus já foi liberada da sua vida, e essa graça tem um poder de livrar você do pecado, de tirar você do pecado. A questão de ser vencedor é só uma questão de atitude sua com Deus, de nível de revelação sua com Deus. É por isso que eu convido os irmãos para no mês de março fazer a sua inscrição para o nosso curso chamado Cursão. E se você já fez o cursão, você tem que fazer no CTL. Você precisa aprender da palavra, você precisa ser alimentado pela palavra de Deus, e isso vai mudar completamente a sua vida. Amém ou não, irmão? Revelação é que vai fazer diferença. Tem muito crente, mas tem muito crente que não sabe a vontade de Deus, que não tem revelação da palavra de Deus, que não tem clareza do que Deus quer fazer e do que Deus já está fazendo. Se você não tem essa revelação, você vai ser só um crente, não vai ser um crente vencedor. O importante é que você seja vencedor, amém? Tem alguém aqui que quer ser vencedor ou não? Amém? Certeza que você quer ser vencedor? Aleluia. Vamos lá então. Primeiro, o Deus de Abraão. Eu sei que os irmãos não conhecem muito, então deixa eu começar a contar a história para quem não conhece. Para você que conhece, amém, você vai ouvir de novo e vai ser edificado novamente, amém? Mas você primeiro precisa saber quem é Abraão. Coloca lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aqui começa a história desse homem. Gênesis 12, 1. Está dizendo, disse o Senhor a Moisés. Gênesis. Igual não foi eu não. Olha, disse o Senhor não é Abraão. Tem que ler direito, que a Bíblia é precisa. Tudo tem diferença aqui. Disse o Senhor a quem, irmãos? Abrão, sai da onde? Da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu, o quê? Te mostrarei. Versículo 2. De ti farei uma grande nação. Olha, aqui o Senhor está começando a liberar a promessa. Aqui o Senhor está começando a mostrar o que Ele quer, a vontade dEle. Qual é a vontade de Deus? Que Abraão fosse feito uma grande nação. Deus queria ter um povo, Deus queria ter uma nação, amém? E continua. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu, o que, irmãos? Uma bênção. Deus mandou Abraão ser maldição? Não. Deus mandou Abraão correr atrás da bênção? Não. Deus mandou Abraão ser o quê? A própria bênção. Deus falou para ele, você é a bênção. Onde você chegar, a bênção chegou, Abraão. Próximo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti serão benditas todas as famílias da
terra. Deus chamou Abraão e está fazendo promessa, só promessa, e ainda está falando para ele: você vai abençoar todo mundo, você não vai precisar ficar correndo atrás de bênção, você é a própria bênção. A bênção já está liberada na sua vida, onde você chegar a bênção chega junto, e todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de quem? Por causa de você, Abraão. Então sai, vamos começar a nossa história. Veja, do mesmo jeito que Deus chamou Abraão, a palavra de Deus também se estende a você hoje. Deus não está mandando você sair da sua casa e mudar para outra cidade. Deus não está falando para você sair do Brasil e ir para outro país. Não. O que o Senhor está falando para você é o quê? Sai desse mundo. Sai dessa vida de destruição, de pecado. Vem para uma vida nova que eu vou te mostrar. Quando você sair daí e vir para uma vida nova, sabe o que vai acontecer? A bênção de Deus será liberada sobre você, e você não vai precisar correr atrás de nada, porque você será a própria bênção, e aonde você pôr o seu pé e a sua mão, vai ser abençoado também. As famílias que se encontrarem com você, serão abençoadas também. Olha para o seu irmão, dentro dos olhos dele, fala para ele: meu irmão, a bênção é você já é a bênção. Deus está te chamando para algo muito maior e melhor. Você tem que acreditar nisso. Então, ok, só até aí tá bom. Então, olha para cá. Deus chamou Abraão. Abraão, ele morava em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus se tornou uma cidade na Bíblia chamada Babilônia. Não sei se você já ouviu isso. Mas Babilônia era uma cidade de pecado, uma cidade de adoração a outros deuses. Nem dá aqui para mencionar os nomes, mas acredita em mim. É uma cidade completamente contra Deus. Quando Abraão estava em Ur dos Caldeus, veja, Abraão não era crente. Ele se tornou. Quando Abraão se tornou um crente? Quando que Abraão teve um encontro com Deus, passou uma experiência com Deus? No dia que a palavra de Deus veio para ele, e ele acreditou na palavra. Quando ele acreditou nessa palavra e saiu da sua casa, sabe o que aconteceu? Ele teve uma experiência com Deus, e ele acabou de se tornar justo. Por quê? Porque ele acreditou no Senhor. Hoje pode acontecer a mesma coisa com você, se você confiar na palavra de Deus, se você confiar no Senhor, se você tiver fé em Deus. O que vai acontecer com você? Toda a sua vida, toda a sua história será alterada. Abraão acreditou. Abraão acreditou e saiu da sua casa, junto com a sua mulher. Só que era para Abraão sair somente ele, mas Abraão saiu ele e quem mais? Ló, seu sobrinho. Não era para ter levado, mas Abraão levou. Deus mandou sair quem? Só Abraão. Não era para levar. Aqui já foi o primeiro erro de Abraão. Depois Abraão, se você passar o próximo capítulo, você vai ver que Abraão foi para uma terra que não era que Deus queria. Egito. Ele desceu para a terra do Egito porque o local onde Deus mandou ele ir teve seca, fome. Você sabe, né? Em tempo de necessidade é tempo às vezes de escolhas erradas. Você escolhe muito errado se você tomar a decisão no dia de necessidade, no dia de cabeça quente, no dia da crise, no dia que você está agoniado, no dia que você está sem paz. Toda vez que você está sem paz e toma uma decisão, você está tomando decisão errada, fora do espírito, na carne. Abraão tomou essa decisão na carne, fora do espírito. E desceu para onde? Para o Egito. O Egito da Bíblia simboliza o que, irmãos? O mundo. Desceu para o Egito e fez um negócio gravíssimo. Se você é mulher, você vai concordar comigo agora. O que ele fez gravíssimo? Antes de chegar lá, ele combinou com a mulher dele. Falou: olha, você é muito bonita e nós vamos descer para o Egito. Quando chegar lá, o pessoal lá vai achar você bonita demais, porque você já é. E se você falar que é a minha esposa, eles vão me matar. Então vamos fazer o seguinte, vamos mentir. Quando chegar lá, eu vou falar que você é minha irmã e você concorda. Que mulher que vai gostar disso? Se eu falar isso para minha esposa, eu nem chego lá. Nem preciso do povo do Egito me matar, já me mata antes. Você não fala isso, você não fala uma coisa dessa para mulher nenhuma.
Não sei como Sara não matou ele. Só que aconteceu, Igor? Mentiu. E ela foi parar onde? Nas mãos de Faraó, porque Faraó gostou demais da mulher. Só que antes de Faraó tocar nela, sabe o que aconteceu? Deus mandou um sonho, falou para ele: se você tocar nessa mulher, eu te mato. Já teve aqueles pesadelos que você está num negócio, já tive vários, e parecendo que você está morrendo, ou alguém te ameaçando, você acorda até assustado. Faraó acordou desse jeito. Porque não foi só um pesadelo, foi uma visão, foi algo real. Deus falou mesmo para ele: se você tocar nela, eu te mato. Essa mulher não é sua. Quando Faraó acordou, fez o quê? Mandou chamar o homem. Falou: você está doido, rapaz? Olha para você ver, ele mentiu. Arrumou um problema no casamento, que eu tenho certeza que foi um problema no casamento. A Bíblia só não detalha, mas eu tenho certeza que foi. Arrumou um problema no casamento. Arrumou um problema com o Faraó, e o Faraó ainda deu um esporro nele. Tem algum homem aqui que gosta de ganhar esporro dos outros? Gosta de ganhar sapo dos outros? Tá doido, rapaz. Ainda arrumou. Só arrumando confusão, Abraão. Isso tudo porque foi para o lugar errado. Fazer a coisa errada, fora da vontade de quem? De Deus. Mas veja, Deus é Pai. Mesmo você fazendo errado, o Pai está lá cuidando de você. Mesmo você arrumando problema no seu casamento, o Pai foi lá para resolver e cuidar dele, mesmo ele fazendo errado. Quem fez errado foi ele. Quem tomou a decisão de ir para o lugar errado foi ele, porque Deus não mandou ir. Quem estava com medo de Deus cuidar e mandar a provisão era ele, porque Deus ia mandar. E ele fez tudo errado, mas mesmo assim Deus está lá cuidando. Veja, o que eu estou pregando para você é contrário de que muita gente prega por aí afora. Porque muitos, quando você faz errado, sabe o que eles pregam para você? Deus vai te matar, Deus vai pesar a mão, Deus vai te castigar, Deus vai te corrigir. Prepare, irmão, porque muitos serão levados, porque Deus vai fazer o limpa no meio da igreja. É ou não é que ficam falando por aí? É. Mas por que falam isso? Porque não sabe, até hoje não teve a experiência do crente vencedor. Qual é a experiência do crente vencedor? A primeira, tem que entender que Deus é Pai. Quando você entende que Deus é Pai, você não corre do propósito de Deus porque está tendo fome. Você não sai fora da vontade de Deus porque está passando por alguma dificuldade. Por que você não sai? Porque você está entendendo que Deus é Pai e Ele vai fazer o quê? Cuidar de você. Ouça, irmãos, crises, problemas, dificuldades. Eu te pergunto, quem que não enfrenta na vida? Você passa por algum? A minha pergunta para você é: e vai desistir? Ou você acha que você vai vir para a vida da igreja e não vai passar por nada? O pastor está pregando aí falando que é vida abundante. E a vida abundante, sim ou não? Sim. Só que você vai ter que aprender a confiar que Deus é Pai. E que Ele que vai te dar a vida abundante. Não é você que vai ter. Não é você que vai fazer, perdão. Não é você que vai lá e vai mexer o caldo e as coisas vão acontecer. Não é você. Quem que vai te dar as coisas é quem mesmo, irmãos? Deus. Por quê? Ele é Pai. Ele cuida, Ele sabe do que você precisa. Mas tem muita gente que qualquer ventinho Ele quer desistir. Eu já vi muitas pessoas dizer para mim: Deus falou comigo e eu quero, pastor, fazer tal coisa. E toda vez que vem para falar isso para mim, o que é que eu falo? Amém, irmão. Deus falou? Falou. Então amém, vamos fazer. Só que tem um problema. Já vi muita gente com essa conversa enfrentando uma dificuldade, talvez a primeira. Aí sabe o que essa pessoa faz? Vamos deixar, vamos entregar, vamos partir para outra, vamos parar. Por quê? Porque está difícil. Mas Deus não tinha falado para você? Está vendo? Você está fazendo como Abraão. Deus falou algo e no meio da dificuldade você não está conseguindo ver que Deus é Pai, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai sustentar você, que Ele vai abrir portas para você. E o que você está fazendo? Desistindo, indo para outro caminho que Deus não mandou. Deus não falou para você que era esse caminho? Por que você está mudando agora? Só porque está difícil? Veja, se eu for deixar de ser pastor porque está difícil, está enrolado. Se eu for fechar a igreja porque as coisas estão difíceis, nós estamos enrolados.
É ou não é? Se eu for parar de liderar e fechar a célula porque alguns irmãos não respondem, estamos enrolados, não vamos ter coisa nenhuma. Porque sempre vai aparecer algum irmão que não responde. Algum irmão que ainda não tenha maturidade para andar e ir além com o Senhor. Sempre vai aparecer problemas. Mas eu não fecho nada. Por quê? Não é por causa de você nem por causa de mim. É porque eu já entendi, Deus é Pai, Ele vai mandar, Ele vai suprir, Ele vai fazer, Ele vai mudar, Ele vai fazer com que tudo cresça, amém ou não? Você também tem que ter experiência sim, entender que Deus é Pai, Ele está cuidando de você. Ah, pastor, mas a crise está grande. De onde vem o seu socorro? O salmista fala para você fazer o quê? É Salmo 100 e o quê? 125 ou 121? Coloca para mim. Ele fala para você levar os seus olhos aonde? Para os montes. Os montes está falando de algo que é alto. Eu vou mudar para você entender. Leva os seus olhos para Deus Pai, porque é de Deus Pai que te virá o socorro. Uma criança quando está em perigo, quem você acha que ela clama? Para o vizinho? Para os avós? Para a tia? É uma das coisas até emocionantes de ser pai. É quando os meninos estão em perigo. Pai! Por quê? Ele sabe. O pai vai socorrer. Você é filho. Você tem um pai. Se você tem um pai, eu estou te dando um segredo. No momento da dificuldade, não corra. Pelo contrário, clama, grita por ele e o pai vai vir te socorrer. A melhor coisa é quando o menino às vezes machuca. Quando o menino machuca, rapidamente o que é que ele faz? Ele grita, pai. E o pai sabe quando o menino está machucado. O pai sabe quando o grito é do seu filho. Impressionante, não é ou não é? Pai e mãe, estou falando pai, mas no modo genérico. Pai e mãe conhecem o grito do menino. Pode ter 500 crianças no local, mas se o dele gritou, ele sabe. E quando o menino grita machucado, o que o pai faz? Corre para socorrer. Se a situação está te machucando, grita pelo pai. Ele é pai, ele vai correr para te socorrer. Se tem dificuldade na sua vida, não desista, clame por ele. Ele vai vir para te trazer a solução, amém ou não? Deus é pai. Só que você tem que ter essa experiência. Abraão demorou para ter essa experiência. Ele errou bastante para entender uma coisa. O que Abraão, né, na verdade aqui. O que Abraão tinha que entender? Ele tinha que entender o seguinte: se Deus mandou eu ir para o lugar, nem que chova canivete, eu não saio, porque Ele é pai, Ele vai cuidar de mim. Eu não preciso correr. Se Deus mandou eu fazer isso aqui, porque eu vou abençoar, eu não tenho que fazer o contrário, porque a bênção já está em mim, sou eu a bênção. Mas Abraão foi bênção no Egito? Foi ou não foi? Foi não. Foi maldição, porque Deus ia matar Faraó se ele tocasse em Sara. Isso é bênção? Não. Mas Deus não mandou Abraão ser bênção, sim ou não? Sim. Mas ele estava fazendo o contrário que Deus tinha mandado. E agora, pastor, Abraão está fazendo o contrário. Veja, tem uma coisa que é peculiar de todo pai: o pai nunca desiste do filho. Eu sei que às vezes a gente fica nervoso. E eu fico vendo às vezes da minha família, algumas pessoas ficam até nervosas com a minha avó, porque minha avó tem um filho que dá muito trabalho, mas ela não desiste de tempo nenhum. Ela briga, ela fala, ela reclama, mas vai lá tocar no menino para você ver se ela não levanta lá e dá uns tabefes em você. Porque é filho, ela não desiste. Ela faz de tudo para que o filho seja o quê? Um homem direito, para que o filho cresça, porque é a natureza de pai e mãe. Deus é pai, Ele não desiste. Esse é o segredo. Você pode errar, você pode às vezes não ter fé, você pode às vezes não ter a confiança que tanto deveria. Talvez a sua fé não é tão grande assim ainda, é uma fé ainda pequena, mas tem uma coisa que Deus, Ele não para, Ele não desiste de você. Tem gente que corre de Deus mais do que o diabo corre da cruz. Mas tem uma coisa boa em Deus, sabe qual é? Ele sempre está te esperando na esquina. Enquanto você está correndo, Ele está lá do outro lado te aguardando chegar. E na hora que você chega, Ele não está com um porrete para atacar na sua cabeça. Na hora que você chega lá,
Ele não está com a arma apontada para atirar em você. Quando você chega lá, ele está com os braços abertos, com as mãos furadas, com a coroa furada, a sua cabeça, o seu cérebro, sangue derramando, falando o quê? Eu já paguei por você, o seu pecado, o seu erro está anotado, você errou mesmo, mas eu paguei, está tudo pago. E os braços estão abertos, sabe para quê? Só para te abraçar. Por quê? Deus é Pai. O Pai não importa com erro, o Pai importa é o seguinte: quer mudança? Vem para mim que eu te ajudo. Essa é a experiência de Pai. Você tem que entender, Deus é seu Pai. Enquanto você ficar achando que a resposta para a sua vida está no mundo, está nas coisas do mundo, ou está nos coaches, você vai sempre tomar um caminho errado. Enquanto você ficar correndo porque tem problemas ou situações difíceis, você vai tomar caminho errado. Mas no dia que você parar e falar: opa, peraí, eu tenho um Pai, e esse Pai cuida de mim, e voltar sua confiança para Ele, bem-vindo à vida de solução, ou bem-vindo à solução para os seus problemas, porque o Pai vai te ajudar. Amém ou não? O Pai ajudou Abraão, entrando errado. Depois disso, Abraão recebeu uma promessa. Deus falou para ele: eu vou te dar um filho. Só que passou anos e anos e o filho não chegou. Quando Deus falou para Abraão que já era Abraão, né? Porque Deus mudou o nome dele também, de Abrão para Abraão. Abrão significa pai grande, Abraão significa pai de multidões. Deus mudou o nome dele, sabe por quê? Porque Deus falou para ele: eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser a semente de uma nação. De você vai ter uma nação. Deus falou para ele: Abraão, sua nação vai ser tão grande, você vai ter tantos filhos, que vai ser como as estrelas do céu e a areia do mar. É filho demais. Por isso Deus mudou o nome dele de pai grande para pai de multidões. Alterou. Veja, com 75 anos ele não tinha filho. Ele foi ter um filho na força do braço. Por quê? Deus muda o nome, fala que ele vai ter um filho, e a mulher dele era estéril. Não dava, não chegava. Ele até tentava, fazia a parte divertida da coisa, mas não nascia. Aí o que ele foi inventar de fazer? Sandro, já que Deus não dá, eu resolvo. Ele pegou uma mulher que era a serva de Sara, chamada Agar, e foi ter um filho com ela. E o nome do filho foi Ismael. Só que Deus não aceitou. Por quê? Deus nunca aceita aquilo que é da carne. Veja, boa intenção não resolve com Deus. Tem gente que pensa o seguinte, Catiusca: vamos fazer algo para Deus, e aí o que ele está fazendo para Deus é até bom, porque está sendo movido por uma boa intenção. Qual é a boa intenção? Fazer algo para Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa: não importa se a obra está errada, ou se aquilo que você está fazendo para Deus tem uma boa intenção, não importa. Se for na carne, Deus sempre rejeita. Boa intenção não vai fazer com que você seja um vencedor. Para você ser um vencedor, você tem que fazer a vontade de Deus, não é a boa intenção. Toda vez que você faz a sua vontade, você vai fazer algo para Deus aonde? Na carne. E toda vez que você faz da carne, não importa se essa coisa que você está fazendo está certa, Deus também não aceita. Pastor, mas e aquilo que é errado? Você já falou, está errado, não vai ser aceito. Pastor, mas agora eu estou certo. Tudo bem, mas é a sua vontade? Então, meu filho, também não será aceito. Está errado do mesmo jeito. Deus só aceita aquilo que você faz segundo a vontade que é dele. Abraão, quando fez Ismael, Deus rejeitou. Deus não só rejeitou Ismael, como rejeitou também Agar, como também reprovou a atitude dos dois. Por quê? Não era atitude de fé. A atitude de fé era qual? Esperar o pai mandar, esperar a provisão que vem do pai, esperar a resposta que o pai vai dar. Mas eles quis fazer da boa intenção. Qual a boa intenção? Já que Deus não faz, eu vou resolver. Já que Deus não tem poder para fazer, eu então tenho poder, eu sou poderoso e eu faço. Ismael virou uma nação, e virou uma nação muito ruim. Não vai dar tempo de eu contar isso, que os irmãos já apontaram 10 minutos. E ainda nem entrei nos outros dois.
Ismael virou uma nação, mas virou uma nação muito ruim. Deus só aceitou aquilo que ele deu. Quando que Deus deu? Quando Abraão chegou aos seus 100 anos. Abraão 100, Sara 90. Deus então falou para ele. Ele recebeu a visita de 2 anjos. Os 2 anjos chegou na casa de Abraão, sentou, comeu com ele e falou: Abraão, você vai ter um filho. Sara era curiosa. Elizabeth. Sara queria saber da fofoca, o que estava contando lá. Sério. Ela estava curiosa. E ela, de trás da porta, pôs um ouvidinho lá para saber da conversa. E ela ouviu os anjos falar para Abraão: você vai ter um filho, a sua mulher vai ficar grávida. E na hora que ela ouviu, sabe o que ela fez, Elizabeth? Riu de deboche. O negócio não funciona mais nem com azulzinho. Sério, ela estava rindo desse jeito. Eu não dou conta mais nem de. Faz tempo que nada acontece nessa casa. Vamos ficar grávida, bem morto. Aí o anjo, sentado com Abraão, falou para ele: sabe o que? Sua esposa está rindo. Só porque ela riu, vai ser hoje. Olha para você ver. Ele já estava na fase que não tinha mais jeito nenhum, que não estava nem acreditando. Você já chegou nessa fase que você nem mais acredita em Deus? Já chegou nessa fase que você fala: Deus não tem poder não. E a coisa está tão ruim, mas está tão ruim, que você fala: nem Deus resolve. Sara e Abraão estavam nessa fase. Mas o anjo falou: só porque ela riu, vai ser hoje. No estralar de dedos, o anjo foi embora. E você sabe o que aconteceu? Abraão ficou animadinho. Ele viu Sara como se ela tivesse 50 anos atrás. Botox, lipo, silicone. Falou: ei, mulher, hoje você está enxuta, hein? O problema foi que Sara, meu irmão, quando ela viu Abraão falar um negócio desse, a mulher subiu nas paredes. Falou: vem cá, meu velho, que hoje a gente quebra tudo. Tô te falando, é a história da Bíblia, tá vendo? Vocês não leem a Bíblia com emoção, eu leio com emoção. Quebrou tudo, até a cama. Não era boxe? Depois de uma noitada dessa, Igor, não teve jeito. Isaac nasceu. Isaac nasceu numa hora que não dava mais, irmãos. Todo mundo já estava desacreditado. Tem coisa que você já desacreditou na sua vida? Tá vendo? O crente derrotado, ele é assim. Ele chega numa fase que ele desacredita. Mas ele desacredita tanto que nem Deus falando, ele dá o braço a torcer. Que nem Deus falando, nem Deus descendo na frente dele. Tem gente que não adianta, Deus pode cair na frente dele, que não vai enxergar que é Deus que está falando. Pois eu vou te falar algo, irmão. Até hoje você não conseguiu entender não? Que é Deus que fala com você? Todo domingo, toda célula? Até hoje você não conseguiu abrir o olho. Então eu vou te falar algo, para ver se você abre o olho hoje. Porque tudo que acontece ao seu redor, as coisas que Deus move ao seu redor, você não consegue enxergar, né? Mas eu vou te falar, Deus tirou um sujeitinho lá de Goiás, 2.600 quilômetros de distância, que já estava com a vida resolvida. Tira de lá, manda vir para cá, só para falar da parte de Deus para você. E até hoje você não entendeu que esse sujeitinho aí é alguém enviado de Deus, para liberar a palavra que é de Deus para você. Deus te amou tanto que teve que tirar alguém de longe, só para vir aqui falar algo para você. Até hoje você não entendeu que é Deus que fala contigo? Vai precisar de mais o quê? Os ratos vão ter que falar? As baratas da sua casa vai ter que falar? As portas vão ter que falar? Eu sou homem de Deus, e eu estou aqui da parte de Deus. É Deus que está falando com você. Amém? Ele é Pai. Ele vai solucionar a sua vida. O que você tem que fazer? Clama por Ele, creia nele, acredita nele. Ele tem solução para você. Amém?
Vamos ficar em pé. Dá tempo. Vem, chama lá, Davi. Chama o Davi, vamos tocar. Os irmãos ali do fundo mandou eu encerrar. Hoje não é o santo que está lá, tá vendo? Os irmãos do fundo mandou eu encerrar. Falou, já acabou, pastor? Eu vou obedecer os irmãos. Bom, eu queria falar tudo hoje, não deu. Mas eu te convido, vem domingo que vem. Nós temos um problema muito sério aqui no nosso culto, o rodízio é grande. Domingo estava cheio esse culto aqui. Só que a gente tinha um outro culto, que era um culto só de visitante. Que os irmãos mesmo, poucos vieram. Hoje estão os irmãos aqui, mas muitos de várias células não vieram. Vocês não podiam um dia combinar para vocês virem todo mundo juntando? Culto lotado. Vamos combinar para domingo que vem? Vocês me ajudam? A gente combinar para todo mundo estar aqui domingo que vem? A gente tem o culto cheio aqui, todo mundo junto. Amém ou não? Aí para de rodízio, vem todo domingo, irmãos. Para de ficar faltando, vem ouvir a palavra de Deus. Não me abandone, não deixe eu sozinho. Eu sinto sua falta. Eu nem dei os exemplos que eu ia dar, mas eu não dei porque está no próximo tópico. Glória a Deus, vai estar bom aí, né? Aleluia. Verdade. Os irmãos são o máximo. Mas vem, domingo que vem eu vou continuar. Porque você precisa ouvir os outros 2 pontos. Mas hoje, o que você precisa entender é de Deus para você. Você tem um pai, irmão. Não esqueça disso. Olha, o que vai fazer de você ser um crente vencedor? É não esquecer dessa verdade. É uma verdade tão básica, tão simples, é ou não é? Mas é profunda. Nós temos que crescer na revelação. Deus é Pai, e Ele é um Pai que não abandona. Ele é um Pai que nos cerca. Ele é um Pai que nos conhece. Ele é um Pai que, se a gente clamar, Ele vem socorrer. Ele é o Pai que sabe das suas dificuldades, que sabe dos seus problemas. Ele é o Pai que sabe que você enfrenta. Ele é o Pai que sabe quando você vai para o seu quarto e chora. Ele é o Pai que te conhece. Ele é o Pai que sabe das suas dúvidas. Ele é o Pai que conhece o que passa na sua cabeça, no seu coração. Deus é Pai. Ele não é um Pai distante, pelo contrário, Ele é um Pai que está perto. Ele tem um plano, um projeto para a sua vida, amém ou não? Ele é um Pai que tem um caminho determinado para você, é um caminho de excelência. Ele é um Pai que já escolheu e já falou para você qual é o rumo que você deve ir. E se Ele falou, Ele vai te sustentar, Ele vai te suprir. Ele é Pai. Queria só que você levantasse suas mãos para Deus hoje, enquanto o Anderson põe a música.